Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário, o RPR11, o Caprime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. A gestão divulgou um novo relatório gerencial recentemente. Eu quero trazer para vocês essas atualizações, um pouco ali dos aportes que foram feitos nesse último mês, quanto que está faltando ainda de dinheiro para concluir as obras, dividendos, enfim, trazendo aqui esse resumo atualizado. Lembro que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esqueça o like, também peça a sua contribuição. Se chegou pela primeira vez, considere se inscrever, ajude o canal a atingir aí a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Dito os avisos e pedidos, pessoal, vamos aqui para o comentário do gestor. Eu acho bem importante o investidor do RPR ler todo o comentário do gestor. Está sempre monitorando ali, porque temos atualizações de alguns ativos aqui de forma mensal mesmo. Hoje, vocês sabem que o RPR não é muito um fundo de papel, né? Não é 100% papel. Ele tem ali uma parcela boa em ativos agora que é risco desenvolvimento, e essas atualizações mensais aqui é bem importante. Comentário gestor sobre Maravista. O que é que a gente teve aqui? O empreendimento segue com a fase final desligada e com andamento regular das fases 2 e 3. Mantemos a previsão de entrega de cada fase a cada 7 meses. Uma coisa bem positiva aqui sobre o Maravista é que o fluxo de caixa permanece positivo, embora ainda abaixo do potencial, mas não há necessidade de novos aportes. Então, é um ativo aqui que a gente vê que ele já está andando com as próprias pernas. Isso aqui, para mim, é muito bom. Lá na frente, quem sabe, né, a gente pode ter boas notícias de geração de caixa para impacto ali para o fundo, mas saber que não está tendo necessidade de aporte, eu vejo aí como algo bem positivo. As receitas têm sido suficientes para cobrir os custos das obras e realizar repasses ao fundo sempre que há sobra de caixa. A gestão acompanha de perto os desligamentos bancários da fase 1, que poderiam trazer entrada de caixa mais substancial ao fundo. Então, eu acho que no caso Mara Vista, é algo ali que a gente já tem uma visão, pelo menos eu já tenho uma visão um pouquinho mais positiva. Me parece que o problema ali já foi bem resolvido, já que ele anda com as próprias pernas. Em relação aqui à Barbosa, após a conclusão do orçamento aí da obra, o fundo avançou em negociação com o potencial investidor interessado em assumir parte do custo, o que é muito bom, pessoal, porque o fundo hoje, como você sabe, os fundos imobiliários, ele tem aquela questão ali de distribuição, 95% do lucro caixa, uma emissão hoje para o caixa que está fora de cogitação. Para mim seria ou venda de ativo ou isso aqui, conseguir parceria para conseguir agilizar o processo de alocação, porque alocar 4, 5 milhões por mês vai demorar para serem concluídas as obras. Se consegue alguma parceria, isso vai facilitar bastante. Então, no caso Barbosa, a gente tem aqui avanço em negociação com o potencial investidor. Caso a negociação seja bem sucedida, o investidor poderá arcar com 50% do valor remanescente, reduzindo a necessidade de aporte do fundo em até 12,4 milhões. Então, a gente está falando de basicamente 3 meses aí, de certa forma, para arredondar, de 2 a 3 meses de aporte que o fundo geralmente faz ali nos seus ativos. Então, essa movimentação aqui, sendo bem concluída, eu acho que vai dar um bom alívio no caixa dele para entrar na mesma questão aqui do Maravista da vida e andar com suas próprias pernas. Pode não trazer resultado assim no curtíssimo prazo, mas não vai apertar tanto o caixa dele. Sobre de Paula, o orçamento foi concluído, a gestão segue em negociação com o empreendedor para retomada, enquanto isso o fundo continua aportando 25 mil aqui só para zeladoria. Inclusive, aqui na parte que eles colocam de empreendimento após o mês, você pode ver aqui que o de Paula aparece com 25 mil. É só para zeladoria, não está ajudando em nada no empreendimento em si, só para manter o negócio lá parado. Essa é a realidade. Em relação aqui a Nilo, o aporte foi concluído, dividido em 50% pelo fundo, 50% por investidores terceiros. As obras foram retomadas com previsão a serem concluídas em novembro e dezembro deste ano, com os primeiros desligamentos, que é onde, de fato, a gente pode começar a ver algum fluxo de caixa melhor ocorrendo em 2026. Então, aqui a gente tem Maravista, que andando com suas próprias pernas, o Barbosa, que tem aí um potencial investidor, Nilo, a gente já vê os investidores fazendo aqui a diferença, né? Os aportes já voltaram de 50%. E Nova Souza aqui foi contratado o executor de obra remanescente após o detalhamento do orçamento, ajustado à exigência da prefeitura. Custo de 2 milhões não é tanto dinheiro para o fundo assim, acho que eles conseguem resolver isso aí rápido. A expectativa é de retomada das obras em setembro, com conclusão prevista em janeiro. Então, nós temos aqui o Nova Souza com o negócio andando especialmente de 26 e Nilo também lá para 26. Paulo Afonso, as obras seguem conforme o cronograma estabelecido, com previsão de finalização outubro de 25. E Maria, os aportes já foram iniciados pelo investidor terceiro. Então, a gente vê aqui que tem alguns ativos
que as coisas começaram a andar com parcerias e outros empreendimentos que têm ali, especialmente movimentações para ocorrer em termos de desligamento, as coisas andarem mesmo, né, lá para o início de 26. Nilo, Nova Souza, Paulo Afonso, acho que as coisas só andam especialmente ali final do ano para início do ano que vem, e Mariana Maravista, que já tem aí as coisas já fluindo por conta própria, Barbosa, empreendedor terceiro, parceiro, Nilo parceiro, Mariana Maria também aqui parceiro. Então esse é um pouco do resumo que a gente teve aí das operações. Cenário de aporte, pessoal, o que é que a gente teve aqui? 5 milhões de reais, que é mais ou menos ali a faixa dele. Pode ser que um mês um pouquinho mais, um pouco menos, mas acredito que esse aporte aqui também vai ser influenciado pela questão de amortizações ali, um pouco da situação de inflação do mês. Essa, pelo menos, é a minha visão. Talvez pode não ter sido o melhor resultado aqui, né? Resultado por cota 44 centavos, mas eu acho que teve um pouco do impacto aí, inflação. Aportes remanescentes, a gente tem 39 milhões e meio. Eu acabei me passando aqui de abrir outro relatório do mês anterior para comparar aqui com vocês, mas se vocês olharem aí, vão perceber que o fundo tinha ali uns 50 milhões. Então, os aportes remanescentes vêm se reduzindo aí. Tanto que o fundo vem fazendo, quanto aí com essas parcerias. Então, já chegamos até ali, acho que eram 70, 80 milhões. Agora estamos com 39. Então, aos poucos, estilo tartaruga, bem devagarzinho, mas as coisas estão começando a dar, na minha opinião. Cada um tem a sua forma de ver, cotação está próxima às mínimas, dividendo nas mínimas, mas o fundamento, olhando o estrutural do fundo, na minha opinião, não está no seu pior. Para mim, o pior já passou. Agora, aos pouquinhos, as coisas começarem a andar. Aqui a gente tem Mariana Maria restante aparece com zero, Terras Altas aparece aqui com 77%, que é um dos principais aportes, 11,3 milhões de reais. Paulo Afonso aparece aqui com restante de 46%. Nova Souza é só 1 milhão de reais remanescente. Tem aqui Barbosa com 24,9 milhões. Esse aqui, de fato, é o principal aí em termos de aporte. Sendo que Barbosa, deixa eu voltar aqui mais uma vez, tem aqui a questão de potencial negociação com um novo investidor, 50%. Então, esse aporte de 24, quase 25 milhões de reais pode se reduzir ali para 12 milhões, o que ajudaria bastante esse total remanescente aqui dele. Agora, os resultados aqui, olhando em termos de exercício, nós tivemos aqui uma receita de 5,2 milhões de reais, 4 milhões e meio juros de crédito, vocês podem ver que foram menores do que o mês de junho. A atualização monetária dos CRIs, 750 mil, um dos menores, né? Que vocês podem ver aqui vários meses com 2 milhões. Maio foi 1 milhão e 700, junho que foi baixo de 983 e julho foi o pior, né? Então, o pior que a gente teve aí desde novembro de 24. Acredito que muito puxado por essa questão da inflação mesmo. Despesas aqui teve redução, 673 mil, a menor que a gente teve aqui desde agosto de 24, que a gente tem no relatório. Também a cotação caiu, acaba impactando aí a despesa, gestão e administração. No mês de julho, o fundo registrou um recebimento caixa de 73 centavos, desse total 27 refere-se a amortizações, quando tirou despesas, sobrou aqui 40 centavos por cota, que foi o que a gente viu aí em termos de distribuição para o investidor. A distribuição está horrível, se a gente olha em termo patrimonial. Olhando a mercado, a gente já tem ali mais ou menos um pouquinho mais do que 1% ao mês, que não é assim um bom resultado. Base de cotistas me surpreendeu que cresceu, saiu de 71 para 73. A gente vinha tendo ali todo santo mês redução na base de cotistas e agora cresceu. Número de operações segue aí com as mesmas 34 que a gente está vendo desde o início do ano. E aqui a representação por ativo. Por que eles não trazem atualização sobre o FDIC e Residence Club? Porque o gestor até já chegou a comentar algumas vezes, porque a situação ali não é uma coisa que vai se resolver do curto prazo. A realidade é que acho que não tem muita atualização. A situação ali está meio que morta de curto prazo. Acho que eles estão focando muito nos demais ativos. Prima também me parece que já foi o negócio já foi resolvido ali após as movimentações que ocorreram há pouco tempo. E se a gente pega esses dois ativos, né, Residence Club e Prima, já tem ali, para exagerar, 30% do patrimônio. Então, essa parte aí já foi meio que Prima me parece que já foi meio que resolvida e Residence Club ali é uma coisa que a gente vai ter que cruzar os dedos para, quem sabe, 2026, 2027 a coisa andar, porque não é um negócio assim de curto prazo. E os demais já foi ali as atualizações que eu passei para vocês. Hoje a alocação dele, 30% é multipropriedade, temos aqui 21% de loteamento,
os demais ali residencial aparece com algo em torno de 22%, se olha horizontal e vertical. Aqui as taxas dele se encontram IPCA mais 13,62, muito alta, que é a principal parcela da carteira dele, e GPM 11,29%, tem proteção contra a deflação, que é bom, já que a gente deve ter deflação aí em breve. Andamento das obras 81,7, e aqui a gente tem um detalhamento de ativo por ativo. Acho que eu consegui passar aqui os principais pontos desse relatório. Peço mais uma vez a sua contribuição para o seu like. Se chegou pela primeira vez, considere se inscrever. Ajude o canal a atingir a meta de 20 mil inscritos. E acho que eu também, durante o vídeo, consegui comentar um pouco da minha opinião. E eu volto a reforçar. Essa é a minha visão. O fundo pode estar nas mínimas em termos de cotação de dividendo, mas para mim o pior do fundo não é agora. O pior do fundo para mim já passou. Agora a gente está caminhando aí a passos de tartaruga, infelizmente, mas eu acho que aos pouquinhos as coisas estão andando. Em 2026, quem sabe, a gente pode ver uma melhora aí na questão de rendimentos. É isso e até o próximo conteúdo.